O bife no prato continuava intocado. Taças de cristal cintilavam sob uma iluminação aconchegante, mas Ricardo Almeida nem notava. Ele permanecia imóvel em seu terno alinhado, os olhos fixos em algum ponto distante, algo que mais ninguém conseguia enxergar. Então, sem dizer nada, uma garotinha passou por sua mesa, parou e deslizou um guardanapo dobrado para perto da mão dele. Ele o abriu. E pela primeira vez em anos chorou. Nem sequer sabia o nome dela. Apenas algumas letras tortas num guardanapo. E de alguma forma elas trincaram uma dor que ele passou anos tentando silenciar. Ricardo Almeida não era apenas um homem rico. Era o tipo de homem que tinha tudo que o dinheiro podia comprar e mais nada que realmente importasse. Naquela noite, num restaurante sofisticado que visitara inúmeras vezes, algo mudou. A filha de uma estranha enxergou uma tristeza que o mundo ignorava. E numa única e inocente frase, ela lhe ofereceu algo que fortuna alguma jamais lhe dera: compreensão. Esta não é uma história sobre dinheiro. É sobre memória, sobre as feridas invisíveis que carregamos. Sobre como um homem de coração partido reencontrou um pedaço de sua alma quando menos esperava. Fica comigo, porque às vezes a menor voz carrega a verdade que mais tememos ouvir. Ele nem sempre fora assim. Houve um tempo em que a presença de Ricardo Almeida iluminava qualquer ambiente, não por sua fortuna, mas por sua energia. Um homem que construiu um império de tecnologia do zero, que transformava obstáculos em estratégia, que superava em trabalho, em astúcia, em ritmo, todos à sua volta. Mas essa chama há muito se apagara. Toda manhã ele seguia a mesma rotina estéril. Acordar em sua cobertura com vista para São Paulo. Academia, café puro, o carro esperando no térreo. Reuniões empilhadas uma atrás da outra, conduzidas com precisão robótica. Sua voz, antes imponente, agora raramente passava de um sussurro. Seus olhos, afiados como sempre, estavam embaçados por algo mais profundo que o cansaço. Sua equipe o admirava. Investidores o respeitavam, mas ninguém realmente o conhecia. Naquela tarde, sua assistente pessoal o lembrou de uma data que ninguém mais ousava mencionar. Senhor Almeida, notei no calendário. O senhor quer que eu cancele sua reserva para hoje à noite? Ele hesitou. Um longo silêncio preencheu o escritório. Não, disse por fim, a voz desprovida de emoção. Mesmo lugar, mesma hora. Era o 5º aniversário da morte de Eduardo. Ele não precisava de lembrete. Aquela data estava gravada a ferro em cada célula do seu corpo. Seu filho, Eduardo Almeida, o Dudu, tinha 10 anos quando morreu. Esperto, curioso, obcecado por espaço e foguetes. Ele costumava sentar na janela esperando o pai chegar em casa. Mas na maioria das vezes, Ricardo estava trabalhando até tarde, viajando, expandindo a empresa para o futuro de Dudu. Agora não havia futuro, nem Dudu. Apenas silêncio. Ricardo nunca falou publicamente sobre a perda. Nenhuma vez, mesmo com amigos próximos, ou os poucos que restaram, ele mantinha tudo trancado. Tornara-se um homem de vidro, intacto por fora, estilhaçado por dentro. Naquela noite, como fazia todos os anos, ele sentou sozinho no Varanda das Nuvens, um restaurante que Dudu uma vez disse que cheirava a nuvens. Ele sempre pedia a mesma refeição: filé mal passado, purê de batata com manteiga extra, a favorita de Dudu. E enquanto famílias riam e brindavam ao seu redor, Ricardo permanecia imóvel, intocado pelo calor. Até que uma garotinha, Sofia, apareceu à sua mesa. E fez a única coisa que nenhum adulto ousara fazer em 5 anos. Ela o viu. Não o bilionário, não o executivo frio. Apenas um homem se afogando silenciosamente em sua própria dor. Mas, para entender por que aquele momento estilhaçou algo dentro de Ricardo, você precisa saber o que ele perdeu. Eduardo Almeida não era apenas seu filho, era a razão de Ricardo,
A única coisa em sua vida que não era calculada, negociada ou otimizada. Quando Dudu nasceu, Ricardo já estava mergulhado na construção da Almeida Tech. Ele prometeu a si mesmo que faria tudo por Dudu. Cada noite mal dormida, cada batalha na sala de reuniões, cada bilhão conquistado. Ele dizia a si mesmo que tudo valeria a pena. Dudu, no entanto, não queria mais coisas. Ele queria tempo. Queria um pai que ficasse durante um filme inteiro sem checar e-mails, que fosse às feiras de ciências, que o ouvisse falar sobre as fases da Lua, como se isso importasse. E Ricardo tentava. Ele realmente tentava, mas tentar não era o mesmo que estar presente. Houve um fim de semana que o assombrava mais que qualquer outro. Dudu o convidara para um evento de portas abertas no acampamento espacial da escola. Ele desenhara um pequeno cartaz que dizia: "Meu pai é a pessoa mais inteligente do universo." Ricardo prometeu que estaria lá. Até limpou sua agenda, mas naquela manhã, um investidor de última hora chegou de Tóquio. Ricardo piscou, e assim a decisão foi tomada. Ele nunca viu o cartaz, e 3 semanas depois, Dudu se foi. Uma condição neurológica rara, súbita, agressiva. Em questão de dias, o mundo deles desabou. Ricardo fez tudo o que sabia. Encontrou os melhores médicos, o transferiu para o melhor hospital, moveu todas as influências que o dinheiro podia alcançar. Mas nada disso importou. Na última noite de Dudu, ele estava semiconsciente. Ricardo sentou-se ao lado dele, segurando sua mãozinha, sussurrando promessas. "Vou parar de trabalhar. Vou ser melhor. Vou fazer direito desta vez." Mas Dudu estava longe demais para responder. As últimas palavras reais que trocaram foram uma discussão. Dudu, frustrado e com os olhos marejados, gritara: "Você se importa mais com o seu celular do que comigo?" Ricardo levantara a voz. Disse algo pelo qual nunca se perdoaria. "Tudo o que eu faço é por você, e você nem percebe." Agora, Dudu se fora. E Ricardo vivia numa torre de vidro construída sobre a culpa. Por isso o guardanapo o estilhaçou. Porque pela primeira vez em anos, alguém olhou além do terno, além do poder, e viu apenas a dor. E na caligrafia de uma criança, uma porta que ele pensava estar selada para sempre começou a se abrir. O papel parecia áspero entre seus dedos. Estava dobrado de forma irregular, um pouco borrado por um polegar manchado de geleia. Ele o desdobrou lentamente, quase como se temesse o que encontraria lá dentro. A caligrafia era desajeitada, as letras irregulares, mas claras o suficiente. "Você parece triste. Meu pai diz que tristeza é amor que não sabe para onde ir. Acho que você sente falta de alguém. Tudo bem, eu também sinto falta de pessoas, Sofia." Ricardo encarou aquilo. Então algo dentro dele cedeu. Seus ombros afundaram. Seu maxilar se contraiu. Sua respiração ficou presa no meio do caminho. E então, silenciosamente, as lágrimas vieram. Era o tipo de choro que não pede permissão. Não rugiu. Desabou. Quieto, profundo e incontrolável. Anos de silêncio e contenção se desfazendo com uma frase escrita em giz de cera. Ao seu redor, garçons se moviam silenciosamente. Ninguém disse uma palavra. A conversa das mesas próximas se transformou em ruído de fundo. Copos tilintaram. Talheres rasparam. Risos ecoaram suavemente, mas dentro de Ricardo tudo ficou parado. Ele pressionou o guardanapo contra o peito como se pudesse desaparecer se ele o soltasse. Por um breve segundo, ele olhou ao redor procurando pela menina. Mas ela se fora. Apenas o guardanapo restava. Um eco de algo que ele não se permitia sentir há meia década. Conexão. E então, tão rapidamente quanto, os velhos reflexos retornaram. Ele enxugou o rosto, levantou-se, abotoou o paletó, deixou uma gorjeta generosa e saiu. No caminho para casa, ele não falou. Seu motorista notou que o silêncio estava mais pesado que o normal, mas não perguntou. Na cobertura,
Ricardo serviu-se de uma bebida. Sentou-se na beira da cama. As luzes da cidade piscavam através das janelas, indiferentes ao homem que estava sentado olhando para o nada. Ele abriu a gaveta de sua mesa de cabeceira. Dentro dela havia 5 coisas. Um minúsculo foguete de plástico. Um desenho de Saturno com um boneco de palito rotulado Eu e Papai. Um canhoto de ingresso do filme Interestelar. Uma pulseira de hospital e o discurso de despedida que ele nunca fez. Ele pegou o desenho e colocou o guardanapo ao lado. 2 pequenos pedaços de papel, um do menino que ele não pôde salvar e um de uma menina que ele não conhecia. Ele tentou dormir naquela noite, mas seus sonhos foram diferentes. Em um deles, Dudu estava em uma colina apontando para as estrelas. Elas ainda estão lá, pai. Ele disse, você só parou de olhar para cima. Ricardo acordou ofegante. Eram 3h12 da manhã. Ele sentou-se na cozinha, luzes apagadas, agarrando o guardanapo. E naquele momento, algo mudou. Não era paz, não era cura. Era uma dor aguda, mas desta vez ele não fugiu dela. Ele a deixou entrar. Ele sussurrou em voz alta pela primeira vez em anos. Sinto sua falta, amigão. Sinto tanto a sua falta. E você? Você já carregou uma dor tão silenciosa que ninguém nem sabia que ela existia. Até que algo a quebrou. Talvez tenha sido uma música, um cheiro, uma frase de um estranho. Se você já sentiu essa dor invisível, compartilhe sua história nos comentários. Você nunca sabe. Suas palavras podem ser o guardanapo que outra pessoa está esperando para ler. Na manhã seguinte, Ricardo não seguiu sua rotina usual. Ele não foi à academia. Ele não checou sua agenda. Ele não respondeu às dezenas de e-mails que se acumulavam em seu telefone. Em vez disso, ele caminhou até o pequeno armário na sala de estar, aquele que ele não abria há anos. Ele continha as únicas memórias físicas que lhe restavam de Dudu. Desenhos, livros de ciências, um modelo quebrado do sistema solar e um pequeno gravador de voz com o qual eles costumavam brincar em viagens de carro. Dudu fingia ser um comandante da NASA, registrando missões espaciais do banco de trás. Ricardo o pegou e apertou o play. Uma voz jovem chiou através da estática. Diário de bordo 17. Papai trouxe lanchinhos desta vez. Talvez ele esteja aprendendo. Risada. Fim do diário. Ele sentou-se completamente imóvel, segurando o gravador como se fosse algo vivo. E foi então que aconteceu. Algo quieto, quase imperceptível. Não uma revelação, não o perdão, apenas um lampejo. Ele se lembrou de uma noite, anos atrás, quando Dudu adormecera no banco de trás depois de um filme. Ricardo o carregara para dentro, o colocara na cama e apenas o observara respirar por um tempo. Aquele momento parecera mais real do que qualquer triunfo na sala de reuniões ou ganho na bolsa de valores. Naquela época, ele pensava que teria mais tempo. Agora, tudo o que ele tinha eram fragmentos. Mas talvez, apenas talvez, fragmentos ainda pudessem se tornar algo. Esse pensamento não teria cruzado sua mente antes de Sofia, antes daquele guardanapo, antes que alguém o lembrasse que tristeza é amor que não sabe para onde ir. Talvez fosse hora de dar ao seu amor um lugar para ir. O pensamento persistiu. Naquela tarde, Ricardo fez algo que não fazia desde a morte de Dudu. Ele voltou à antiga escola de seu filho. A recepcionista não o reconheceu de primeira, mas quando ele disse seu nome, os olhos dela se suavizaram. O senhor é o pai do Eduardo, ela disse quase em um sussurro. Ele era especial. Ela o levou para ver a professora Clara, a professora de Dudu na 3ª série. A sala não mudara muito. Os mesmos pôsteres do alfabeto, o mesmo globo terrestre desbotado. Mas para Ricardo parecia outra vida. Eles se sentaram um de frente para o outro. Por um longo momento, nenhum deles falou. Eu nunca vim às reuniões de pais e mestres, ele disse finalmente. Eu sempre dizia que estava muito ocupado.
A professora Clara assentiu gentilmente. Ele sempre dizia que o senhor estava construindo foguetes, que estava ocupado ajudando o mundo. Aquilo o atingiu mais forte do que qualquer outra coisa. Dudu nunca parara de defendê-lo, mesmo quando ele não merecia. Ela pegou algo em uma gaveta e lhe entregou um pedaço de papel amassado. Ele fez isso durante a aula um dia. Eu guardei por algum motivo. Talvez eu soubesse que um dia o senhor precisaria. Era um esboço simples. Um pai de palitinhos de mãos dadas, com um menino sob um céu cheio de estrelas. Na parte inferior, Dudu escrevera: "Ele é meu herói, mesmo quando está cansado." Ricardo encarou aquilo por um longo tempo. Então algo nele se abriu. Não completamente, mas o suficiente. Quando ele saiu da escola, o mundo parecia mais barulhento, mais texturizado. Ele notou o som de crianças rindo lá fora, o jeito como a luz do sol caía entre os prédios, detalhes que ele esquecera como ver. Em casa, naquela noite, ele sentou-se em frente a um caderno em branco e, pela primeira vez em 5 anos, ele escreveu. Não e-mails, não números. Ele escreveu uma carta para Dudu. Não era polida, não era perfeita, mas era honesta. Sinto falta da sua risada. Sinto falta do jeito que você me corrigia sobre os anéis de Saturno. Sinto falta de quem eu era quando estava com você. Ele não sabia o que faria em seguida. Mas algo mudara. Ele começara. Mas a cura não é uma linha reta. Ela faz curvas. E Ricardo também. As semanas seguintes foram irregulares. Um dia, ele acordava cedo, caminhava pelo Parque Ibirapuera, notava o canto dos pássaros. No outro, ele fechava as cortinas, ignorava o mundo e sentia como se estivesse se afogando tudo de novo. Certa manhã, durante uma reunião do conselho, alguém apresentou um novo projeto, uma IA de saúde para diagnósticos pediátricos. Normalmente, Ricardo teria avaliado os números, questionado a equipe, pressionado por eficiência. Desta vez, ele apenas ficou lá sentado, distante, quieto. Finalmente, ele se levantou no meio da reunião. "Preciso de um tempo", disse simplesmente, com efeito imediato. Houve silêncio. Olhares confusos. Algumas pessoas pensaram que era um colapso, mas não era. Era uma libertação. Ele não tinha um plano, apenas um guardanapo dobrado em sua carteira e uma pergunta ecoando dentro dele. E se eu pudesse ajudar uma criança como o Dudu? Essa pergunta o levou a escritórios de fundações, hospitais infantis, centros de pesquisa. Ele não estava tentando consertar sua dor, ele só queria dar um propósito a ela. Mas o passado não vai embora facilmente. Uma noite, ele voltou ao Varanda das Nuvens, o restaurante, esperando absurdamente ver a menina novamente. Ele sentou-se à mesma mesa, pediu o mesmo prato. Chegou tão intocado como sempre. Ela não veio. Nenhum guardanapo, nenhum milagre. E por um momento Ricardo se sentiu tolo, desesperado. Como se tivesse inventado tudo isso apenas para sentir algo novamente. O garçom se aproximou com a conta e Ricardo balançou a cabeça. "Ainda não", disse baixinho. Ele ficou por mais 1 hora, observando famílias, ouvindo, respirando, e então ele sorriu, porque percebeu algo. Não se tratava de ver Sofia novamente. Tratava-se do que ela deixara para trás. Uma frase, uma mudança, uma pequena e silenciosa verdade. E Ricardo sabia. Em algum lugar por aí, outra criança carregava aquela mesma luz. Era a vez dele fazer o mesmo. 3 meses depois, Ricardo estava diante de uma modesta multidão na inauguração da Fundação Eduardo Almeida. Ele não planejara falar. Mas, quando chegou a hora, ele caminhou até o microfone com algo dobrado na mão. Um guardanapo, desgastado pelo tempo, ainda legível. Ele olhou para a plateia, médicos, pais, voluntários, alguns repórteres confusos, e respirou fundo. "Meu filho", começou ele, "morreu há 5 anos. Eu nunca disse essas palavras em público até hoje." A sala ficou em silêncio. "Passei anos pensando que eu estava honrando, trabalhando mais, construindo mais, tornando-me mais forte."
Mas o que eu realmente estava fazendo era me escondendo. Ele levantou o guardanapo. Então, uma garotinha que não me conhecia, não me devia nada, deslizou isso na minha mesa em um restaurante, e estas palavras, tristeza é amor que não sabe para onde ir, desbloquearam algo em mim. Ele fez uma pausa. E agora eu sei exatamente para onde esse amor está indo. Havia lágrimas em mais olhos do que os dele. A fundação, explicou ele, financiaria tecnologias de detecção precoce para condições pediátricas raras, como a que tirou a vida de Dudu. Também ofereceria apoio ao luto para pais e crianças que navegam pelas consequências da perda, não em nome de Ricardo, não em nome de sua empresa, mas em nome de Dudu. Porque esse era o ponto, deixar o amor ir para onde era necessário. Mais tarde naquele dia, saindo do salão de eventos, ele se sentiu mais leve do que em anos, não curado, mas humano novamente. Um ano se passou. No aniversário da morte de Dudu, Ricardo voltou ao Varanda das Nuvens. Só que desta vez, não por hábito ou punição. Ele pediu o mesmo prato. Desta vez, ele deu uma mordida. E então, ele a viu. Sofia. Um pouco mais alta agora, mas inconfundivelmente a mesma alma brilhante. Ela entrou de mãos dadas com o pai. Eles se sentaram perto, o riso já borbulhando entre eles. Ricardo se levantou e caminhou até eles. Com licença, disse ele gentilmente. Acho que já nos conhecemos antes. Marcos Oliveira ergueu os olhos curioso. Sofia inclinou a cabeça, estudando-o. Você me deixou um bilhete uma vez, disse Ricardo, desdobrando o guardanapo de sua carteira. Os olhos dela brilharam. Era você? Ela perguntou, baixinho. Ele se ajoelhou para ficar no nível dos olhos dela. Eu nunca pude te agradecer. Ela sorriu, tímida, mas orgulhosa. Meu pai diz que às vezes ajudamos as pessoas sem saber. Marcos ofereceu um aperto de mão caloroso. Ela sempre teve um jeito de ver o que os outros não percebem. A voz de Ricardo embargou ligeiramente. Ela me ajudou a encontrar alguém que eu pensei ter perdido para sempre. Eles conversaram por um tempo, sobre foguetes, sobre estrelas, sobre o amor que fica mesmo quando alguém parte. E quando Sofia se despediu, ela lhe deu outra coisa, um minúsculo adesivo de Saturno. Caso você se esqueça de olhar para cima, ela disse. Ricardo sorriu. Não vou. E ele falava sério. A partir daquele dia, Ricardo carregou mais do que apenas um guardanapo dobrado ou um adesivo de Saturno. Ele carregou uma compreensão diferente de amor, luto e legado. Ele ainda sentia falta de Dudu. Todos os dias. Isso nunca mudou. Mas a dor não o controlava mais. Tinha forma agora. Propósito. Uma voz. Através da fundação, ele conheceu dezenas de famílias navegando por jornadas impossíveis. Ele não aparecia como um bilionário ou um CEO. Ele aparecia como um pai. Um homem que aprendera, tarde demais, mas ainda há tempo, que o amor não morre quando alguém se vai. Ele apenas espera por uma direção. Às vezes, essa direção é outra criança. Às vezes, é uma causa. Às vezes, é uma frase, escrita por um estranho. As pessoas começaram a perguntar por que ele mudara. Por que um homem como ele, de repente, abriria sua vida para os outros? E ele sempre sorria, gentilmente, e dizia a mesma coisa. Porque uma garotinha me lembrou que tristeza é amor, que ainda não encontrou o caminho de casa. A jornada de Ricardo nos mostra que, às vezes, é nos momentos mais silenciosos que ouvimos as verdades mais altas. Um guardanapo dobrado, as palavras honestas de uma criança, uma memória que tentamos enterrar. Elas não apagam a dor, mas podem nos apontar de volta para o que importa. E você? Que momento abriu algo dentro de você? Que pequeno gesto o ajudou a se sentir visto novamente? Compartilhe nos comentários. Você nunca sabe quem pode estar lendo. Quem pode precisar da sua história para se sentir um pouco menos sozinho esta noite. Se esta história te emocionou, deixe um like. Ajuda mais do que você pensa.
E se você acredita no poder de histórias que curam, que tocam a alma e nos lembram que não estamos quebrados, apenas humanos, inscreva-se no canal. A próxima pode ser a história que você precisa ouvir. Obrigado por assistir. E onde quer que você esteja esta noite, não se esqueça de olhar para cima.